tema para hoje é como lidar com as nossas fraquezas. Como vocês sabem, nós temos estado, desde a quarta-feira passada, data em que recomeçámos as noites do cenáculo, a fazer, dias temáticos. A semana passada falámos sobre outro assunto, sobre a corrupção, baseado na história de Zaqueu. Hoje vamos falar sobre este tema, como lidar com as nossas fraquezas. E eu acho que vai ser muito interessante refletir sobre isso. Em certos momentos da vida, todos nós somos fracos. Noutros momentos, nós somos fortes. E noutros momentos, somos assim. Embora, quando nós nos sentimos fortes, achamos que isso não é perigoso, não traz problema, porque sentimos fortes, mas a verdade é que, às vezes, quando nos sentimos muito fortes, é quando nós estamos mais em perigo de cair. Mas nós preocupamos mais com as nossas fraquezas. Como lidar com as nossas fraquezas? Porque as nossas fraquezas levam-nos a tomar atitudes, muitas vezes, das quais nos vamos arrepender logo a seguir, ou então mais tarde. Umas têm uma dimensão, outras têm outra, umas têm uma gravidade, fraqueza, outras têm outra. Eu queria, para começar, ler apenas um versículo da Bíblia, em Mateus capítulo 1, versículo 3. Acho que vai aparecer ali, já está ali. Diz assim: E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. Fixem este nome, Tamar. O nome feminino, o nome de uma mulher, quer dizer Tâmara ou Palmeira, uma coisa assim. Eu já vou voltar à história de Tamar. Mas, falando das fraquezas, nem todas as fraquezas são iguais. Há fraquezas no ser humano que são psíquicas. São fraquezas que se inscrevem no âmbito da personalidade e não do caráter. Da personalidade. Por exemplo, há pessoas que, tecnicamente, chamam-se mitomaníacas. Isto é, pessoas que mentem compulsivamente. Não é que elas queiram mentir, não é que elas escolham mentir, é uma compulsão, é um problema, é uma perturbação da sua personalidade que as leva a mentir mesmo quando elas não querem. Isto é uma doença, é um problema. E há pessoas que são mitomaníacas, precisamente têm este problema. Há outras pessoas que são cleptomaníacas. A mesma coisa. Cleptomania quer dizer roubar. Tem a compulsão de roubar alguma coisa. Às vezes roubar coisas, não é roubar, é furtar. Roubar tem a ver com violência. Furtar coisas sem grande valor. Por exemplo, há senhoras muito bem postas, com casacos de peles, que vão aos superfícies comerciais e são capazes de roubar uma lima para as unhas. Essas pessoas podiam comprar milhões de limas para as unhas. Não é que elas precisem de roubar, não é que roubam para comer. Não, é uma compulsão, é um problema, é uma perturbação, um desvio, uma perturbação na sua personalidade que as leva a fazer aquilo. Outras têm uma perturbação chamada erotomania, ou seja, erotizam muito determinadas relações. Vocês sabem que eu, durante vários anos, trabalhei como psicoterapeuta e tive que fazer, na altura da minha formação, já há muitos anos, um estágio em psicopatologias. Um estágio na área da saúde mental do Hospital de Setúbal. Então eu tinha um psiquiatra que era meu orientador, e eu ia ter com ele, no bairro do Liceu, vocês sabem, há lá aquela dispensa, antigamente chamava-se dispensário de higiene mental. E eu ia, nas consultas que ele tinha regulares, eu ia lá fazer umas horas. E então, às vezes, ele não me dizia o que é que vinha aí, quer dizer, qual era o doente que vinha, como é que era, e para me perguntar o que é que achou e tal, o que é que achou. Outras vezes ele avisava-me. E um dia, ele disse: olha, a senhora que vem aí, ela é uma erotomaníaca. Então ela tem uma fixação em mim. E então acha que eu faço tudo para lhe agradar, que eu mando pôr músicas na rádio, peço músicas na rádio para lhe dedicar a ela, embora não dedique, e essas coisas assim. E eu fiquei cheio de curiosidade. Então a senhora entrou, uma senhora aí de meia idade, solteira, né, solteirona, e ela começou a dar em cima dele, mesmo comigo ali. Eu estava ali ao canto,
ali quietinho, e ele fala, doutor, eu sei que o doutor mandou pôr aquela canção de amor do não sei quantos no dia tal, eu sei que era para mim. E pá, coisas assim. Era uma doente psiquiátrica. Portanto, isto não tem a ver com caráter, isto tem a ver com personalidade. Assim como há outras pessoas que têm outro tipo de compulsões, como por exemplo ser acumuladoras. Pessoas que têm a casa, às vezes acontece, ouvimos nas notícias, pessoas que têm a casa cheia de lixo, sacos de plástico, cartões, toda a espécie de objetos que não têm serventia, são puro lixo, mas elas não conseguem libertar-se daquilo, não conseguem deitar nada fora. Então os próprios familiares pedem ajuda, porque às vezes já nem se consegue entrar em casa, porque é resmas de coisas de um lado e do outro, já quase não se consegue passar. Uma coisa horrível, porque é uma perturbação de personalidade. Isto tem a ver com personalidade. Assim como outras compulsões, que são provocadas pela ansiedade, por exemplo. Se calhar acontece com alguns de vocês. Aqui já não estamos a falar de uma doença psiquiátrica, mas estamos a falar de um distúrbio emocional, quando, por exemplo, as pessoas andam a limpar a casa, quando a casa está super limpa. Mas elas têm que limpar aquilo que já está limpo. E só se sentem bem a limpar aquilo que já está limpo. Portanto, é um distúrbio relacionado com a limpeza. Há outros relacionados com a segurança. Por exemplo, a pessoa que está a cozinhar, a senhora que está a cozinhar, e vai lá abaixo à mercearia, e quando vai a sair da porta diz assim, será que eu desliguei o fogão? E volta atrás para ver se o fogão está desligado. E realmente o fogão está desligado. Ela vai-se embora. Mas quando vai quase a chegar à porta da mercearia, diz, pá, mas será que eu vi bem? Será que eu olhei bem? E é capaz de voltar atrás outra vez para ver. Ouça, você ri-se, mas isto é uma perturbação, um sofrimento. É sofrimento. E, portanto, tudo isso se insere na área da nossa personalidade. Traços de personalidade, de ansiedade, ou outras pessoas têm traços depressivos, etc. E manifestam-se de muitas maneiras. Uma coisa é a personalidade, outra é o caráter. A personalidade vai-se formando através de um processo gradual, complexo e único em cada pessoa. Cada indivíduo tem o seu processo singular. A personalidade da pessoa é a forma como sente, como pensa, como age, se é introvertido ou extrovertido, se habitualmente evidencia boa disposição ou não, ou tristeza, se é mais ou menos relacional, se gosta de estar com pessoas ou não, se normalmente é agressivo, se é simpático ou não, isso inscreve-se na área da nossa personalidade. Caráter é outra coisa. Caráter não tem nada a ver com personalidade. Caráter é a estrutura moral do indivíduo, é o seu ethos, a sua ética, a forma como se rege pelos valores e princípios de vida que adotou. Isso é que é o caráter. A personalidade é uma coisa, o caráter é outra. O caráter pode ser mudado através de uma experiência, uma vivência de fé. Pode e deve ser mudado. Já vamos falar melhor sobre isso. Mas a personalidade não pode ser mudada, a não ser através de uma terapia ou de um milagre. Eu acredito que Deus pode mudar a personalidade de uma pessoa. E a terapia também é outra forma de o conseguir ultrapassar. O apóstolo Paulo escreve às comunidades cristãs da região da Galácia, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, 19 a 25. Eu gostava que algum de vocês tenha a vossa Bíblia consigo, ou em papel, ou no telemóvel, ou o que for, pudesse ler Gálatas, capítulo 5, os versículos 19 a 25. Quem é que se voluntaria para ler em voz alta? De modo que todos possamos ouvir. 5, 19 a 25. Mas lê devagar, se quiseres ler, lê devagar. Porque as obras da carne são manifestas. Põe em pé para as pessoas ouvirem. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Boa. Ela até conseguiu dizer com proficiência. Muito bem. O que é que ele está aqui a dizer? O que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer aos irmãos das igrejas da Galácia? Está a propor-lhes mudança do seu caráter, se alinhando com Cristo. A não produzirem obras da carne, mas obras da fé. A que ele chama o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo. Por isso é que ele defende, para isso defende que um caráter avesso à fé cristã será evidenciado através daquilo que chama as obras da carne e chama o caráter segundo Cristo, o fruto do Espírito. Paulo não propõe uma mudança de personalidade. Não é isso que ele propõe. Mas uma mudança de caráter. Pois não está na nossa mão alterar a nossa personalidade. Mas está na nossa mão mudar o nosso caráter. É por isso é que Cristo é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Para nós mudarmos, digamos assim, para nós nos reconstruirmos à sua imagem, à imagem de Cristo. Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo. No caráter. O que ele propõe é que os cristãos se deixem guiar pelo Espírito Santo. Isso é um processo natural, associado à vontade das pessoas. E a vontade está no âmbito da nossa alma. De modo a que produzam o que chama o fruto do Espírito, ou seja, as evidências de uma vida devotada a Deus. O que ele propõe é que não produzamos em nós obras da carne, isto é, obras que resultam dos impulsos da carne, da natureza pecaminosa, do velho homem sem Deus. Mas esta é uma luta diária da nossa alma. O campo de batalha dos cristãos não é o corpo, como alguns pensam, não. Nem é o espírito, também como alguns pensam, não. É a alma. E a alma é a sede da vontade, a sede do pensamento, a sede das emoções e dos sentimentos. É aqui que se passa a grande luta, a nossa luta. Não é? E isto é uma luta diária que nós temos. Para sujeitar a nossa vontade à vontade de Cristo, à vontade de Deus. É por isso que nós oramos, faça-se a tua vontade e não a nossa. Amém? É uma luta sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. A nossa vontade seria fazer uma coisa, mas sabemos que não é isso que é agrada a Deus, não é isso que Deus espera de nós. Então, nós sujeitamos a nossa vontade à vontade de Deus na nossa vida. E aquele que nos guia nesse processo é o Espírito Santo. É uma luta de cada dia. As fraquezas do nosso caráter, elas provêm da alma. Quando eu digo que não é no corpo que se passa a luta do cristão, é porque o corpo faz aquilo que a cabeça manda. Até há uma canção que diz cabeça que não, não tem juízo, cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Portanto, o corpo faz aquilo que a cabeça manda. Vocês sabem que se eu quiser levantar um braço, há um impulso elétrico que vem do meu cérebro para os meus músculos que faz com que eu levante o braço. O corpo em si não tem capacidade de se mover. É isto aqui que manda tudo. E o pensamento, que está associado, digamos, à nossa vontade, é que comanda todas as coisas. E aí é que se passa a luta. Quando eu digo que não é o corpo, mas também não é o espírito onde se passa a nossa luta, é que há pessoas que acham que por tudo e por nada estão cheios de demónios. Não é assim que funciona. Muitas vezes é por deficiências de caráter. É porque as pessoas não fazem aquilo que devem fazer, não fazem aquilo que a Bíblia diz, não fazem aquilo que eles sabem que Deus quer. E não querem sujeitar a sua carne à vontade de Deus. E então dizer que são demónios. É mais fácil. Torna as pessoas absolutamente infantis. Eu estou a fumar, tenho o demónio do tabaco. Está bem, então vá lá à igreja, o pastor ora para expulsar o demónio do tabaco. Faz lembrar aquele, já contei aqui na igreja, um casal de missionários há muitos anos, americanos que vieram para cá, e elas vinham assim, ela vinha assim com umas ideias. E então foi comer uma bruta taça de gelado. E antes de comer o gelado, disse para ela, a pessoa estava com ela, vai fazer uma oração. Então, mas estás a orar porquê? É fazer uma oração para expulsar as calorias. Que é para não engordar, não é? Ora, isto é um disparate, é uma criancice. Por se ela não queria engordar, não comia uma taça de gelado daquele tamanho, não é? Pronto, lá está a vontade, a nossa vontade. É na alma que se gera, não é no espírito, é na alma. Então as fraquezas do nosso caráter provêm da alma. Como é que nós podemos lidar com elas? Primeiro, temos que admitir que somos fracos.
É o primeiro ponto. Não há cá super crentes. O Salmo 6, versículo 2 diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Às vezes, quando nós estamos perturbados, até o nosso corpo se ressente. Sou fraco, Senhor. Tem misericórdia de mim, que sou fraco. E nós temos que ter a noção que somos fracos. Alguém disse com muita propriedade que a nossa maior fraqueza não é sermos fracos. A nossa maior fraqueza é fingir constantemente que somos fortes. É boa, não é? Nós temos a mania que somos fortes. E então deixamos distrair por essa falsa sensação. E como eu disse na quarta-feira, como diz lá no versículo, quem está em pé, olhe não caia, eu acho que alguns pensam que ainda estão em pé e já não, quem cuida está em pé, não diz quem está em pé, diz quem pensa estar em pé. Olhe não caia. E alguns pensam que estão em pé e já estão a cair. Então, nós somos fracos, nós temos que admitir isso, irmãos. Nós somos todos fracos. Todos. Sou eu, são vocês todos, independentemente das idades. Todos nós temos as nossas fraquezas. Não há pessoas perfeitas no mundo, nem no reino de Deus. Tirando Jesus, não há ninguém que seja realmente perfeito. Olhe para os discípulos. Olhe para os discípulos que andavam com Jesus. Olhe para as figuras do Antigo Testamento, homens e mulheres. Tantas asneiras que eles fizeram. Tantas coisas negativas que eles fizeram. Mas alcançaram graça no sentido em que se arrependeram e foram restaurados. Porque esse é o propósito de Deus. Amém. O segundo aspecto, depois de admitir que somos fracos, é descobrir que as nossas fraquezas são oportunidades para aperfeiçoar o nosso caráter. São oportunidades. As nossas fraquezas são oportunidades para podermos aperfeiçoar o nosso caráter, porque nós estamos constantemente em construção. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas. Veja lá o escândalo, não é? O apóstolo Paulo diz uma coisa: eu glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por outras palavras, o que ele está a dizer é: até é bom ter fraquezas, que é para sentir o poder de Deus na minha vida, porque se eu não tivesse fraquezas, Deus não precisava de intervir na minha vida. Então nós podemos compreender isto. Nós somos fracos, mas as nossas fraquezas não são necessariamente más de todo. São oportunidades para aperfeiçoar o nosso caráter, que está em construção, porque permite a Deus que ponha as suas mãos na nossa vida. Já viram o oleiro? Se o barro achar que é muito perfeito e que não precisa de ser aperfeiçoado, não precisa que o oleiro ponha as mãos lá no barro, não precisa. Então aquilo nunca vai ser uma peça que se veja. Nunca vai ser uma coisa completa, nunca vai ser uma peça digna de ser vista. Vai ser uma porcaria, um monte de barro que está para ali que não serve para nada, a não ser para deitar fora. Mas quando o oleiro põe as mãos no barro, ele faz maravilhas. Ele faz uma peça linda, de arte. Porquê? Porque o oleiro pôs as mãos no barro. Agora, se nós não deixarmos que Deus ponha as mãos na nossa fraqueza, no nosso barro, somos apenas vasos de barro, como diz a palavra. Se não deixarmos que Deus ponha as mãos no nosso barro, nós nunca vamos crescer, nunca vamos vencer as nossas fraquezas, nunca vamos tornar-nos fortes. E, finalmente, o último ponto é compreender que é Deus que nos faz fortes. Nós não somos fortes por nós mesmos. É Deus que está em nós. Lá a palavra de Deus diz no Salmo 60, versículo 12: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Em Deus faremos proezas. Em Deus. Não é sem Deus. Não é em meu nome. Não é em nome da minha igreja. Não é em nome do meu ministério. É em Deus que nós podemos fazer proezas. Então é Deus que nos faz fortes. Quando nós admitimos que somos fracos, e quando nós deixamos que Deus ponha as mãos na nossa vida, no nosso barro, e o possa transformar, corrigir as nossas fraquezas, então nós tornamos-nos fortes. E agora vamos à história de Tamar. É uma história muito complicada.
bocado pornográfica, se quiserem. É uma história que nos incomoda, mas é uma história. Com H, é história. Está na Bíblia. Jacó era um dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó tinha 3 filhos. E o mais velho casou com uma mulher chamada Tamar. E a Tamar, ao final de um tempo, o marido dela morreu. O filho de Jacó, o primogênito de Jacó. Ela ficou viúva. E de acordo com os costumes judaicos da época, e a lei de Moisés, o irmão do falecido, o segundo filho de Jacó, teria a obrigação de casar com Tamar, com a viúva, para lhe suscitar descendência, que seria considerada descendência do falecido. Portanto, o segundo filho de Jacó teria que casar com a Tamar, e os filhos que viessem dessa ligação não eram filhos dele, eram filhos do irmão que tinha falecido. Para quê? Para preservar a memória do irmão. A memória e a herança. Só que o segundo filho de Jacó, quando casou com a Tamar, ele quis ser mais esperto do que todos. E então o que é que ele fez? Fez tudo para que ela não engravidasse. Usou aqueles truques que se usavam na época, não vou aqui explicar, está aqui nós, mas para que ela não engravidasse. Eu não sei se ela se apercebeu disso ou não, deve ter percebido com certeza, mas a verdade é que ele morreu também. E ela voltou a ficar viúva. Então Judá ainda tinha mais um filho varão, mas ainda era adolescente. E ela Tamar foi ter com Jacó e disse: olha, o teu segundo filho morreu, de acordo com a lei. Pois, mas o meu filho agora, este meu filho é muito novo ainda, vamos esperar um bocadinho, vamos esperar um tempo, vamos dar um tempo e tal, até ele estar mais maduro para depois casar. E a boa da Tamar, coitada, ficou cada vez mais desesperada. Registe este termo, desespero. Ficou cada vez mais desesperada e pensou: pá, Deus não me está a ser propício, não está a ser favorável. Porque no antigo Israel, uma mulher que não gerasse filhos era considerada amaldiçoada por Deus. Então todas as mulheres queriam ter filhos. E ela não conseguiu ter filhos do primeiro marido, não conseguiu ter filhos do segundo marido, e agora não conseguia casar a terceira vez. Então começou a ficar desesperada. Entretanto, os anos foram passando, ela também passaram por ela também, e ela cada vez estava mais velha. O terceiro filho, Jacó, já estava crescido, e ela percebeu que Jacó não o queria dar a ela. Se calhar tinha medo que ele morresse também. Tipo viúva. Então, esta mulher, por causa do desespero, cometeu uma loucura. Uma loucura. Um dia vieram ter com ela já tinha percebido que Jacó não queria cumprir a lei de Moisés e a sua palavra, e dar-lhe o terceiro filho, como era de lei e do hábito, e ele se tinha comprometido. Então, ela pensou: como é que eu vou resolver isto? Eu tenho que ter um filho. Eu não posso sentir-me assim. E o desespero levou-a às mais mirabolantes ideias. Então, um dia, uma vizinha, ou um vizinho, não sei, alguém de vizinhança veio dizer: olha, o Judá vai agora, está na primavera, vai agora aos campos onde estão os rebanhos, porque ele era um homem rico e tinha pastores que cuidavam dos seus rebanhos lá nas pastagens, fora da cidade. Vai agora lá, que é o tempo da tosquia. Ele vai lá dar uma ajuda, que é a altura de tosquiar as ovelhas e tal, assim. E o que é que ela pensou? Passou-lhe uma ideia diabólica pela cabeça. O que faz o desespero. Aquela mulher soube o dia em que ele ia, e nesse dia ela saiu de casa, vestiu-se e apraltou-se como se fosse uma prostituta e foi-se postar no caminho onde ele havia de regressar da tosquia para voltar a casa. E saiu-lhe ao caminho. Entretanto, a mulher de Jacó tinha morrido. Isso é importante dizer. A mulher de Jacó tinha morrido. E ele também era um bocado desesperado. E então, saiu-lhe ao caminho e ele foi ter com ela, sem saber quem era. Então, eles lá se enrolaram
E ela disse assim, então, olha pá, agora não tenho aqui nada para te pagar. O que é que me pagas? Não tenho nada para te pagar. Mas olha, amanhã eu vou-te mandar um criado meu com um cabrito para pagar. Então, e qual é o penhor que eu tenho? Como é que eu sei que vais mesmo mandar alguém para me pagar? E então ele disse, então, mas só se ficares aí com algumas coisas minhas, alguns objetos pessoais. E ela ficou com 3 objetos pessoais dele, muito pessoais dele. No dia seguinte, Jacó chamou um criado e disse, olha, vais a tal sítio, eu tive esta situação assim, vais lá, eu prometi-me, dei a minha palavra que ia enviar um cabrito, vais lá, entregas o cabrito e trazes os meus 3 objetos pessoais. E o homem assim fez. Chegou lá, onde é que está a prostituta? Perguntou, havia aqui uma prostituta, aqui em tal sítio, não sei, não, já não deu por nada, não. Que estranho, está aqui ninguém, ninguém fala nisso. Foi-se embora. Voltou para Judá e disse, olha, está aqui o cabrito, mas os teus pertences não estão, porque a mulher não foi encontrei, perguntei por ela e tudo, ninguém me soube dizer nada dela. E Judá disse, bom, pelo menos eu tenho a minha consciência limpa que eu cumpri aquilo que ela não estava lá, olha, o que é que se há de fazer? Passado um tempo, isto parece uma telenovela, mas isto é verdade, não é? Não é daquelas telenovelas do brasileiro. Passado um tempo, começou a soar, lá na zona onde eles moravam, que Tamar estava grávida. Começou a soar à boca pequena até que chegou aos ouvidos de Jacó, o sogro. A tua nora está grávida, deve ter adulterado. E ele passou-se da cabeça. Judá ficou furibundo. O quê? Tamar adulterou? Epá, mas ele não pode ser, vos mandou a chamar. E disse logo às pessoas, eu vou mandá-la de acordo com a lei de Moisés, ela tem que morrer e tem que ser queimada e tem que ser apedrejada e tem não sei o quê, cortada às postas e não sei o que lá. Quando ela chegou à presença dele, ele disse, então, mas tu adulteraste, estás grávida? Estou grávida. Adulteraste? Não, adulterei. Não, quer dizer, não foi bem adultério. Então o que é que aconteceu? Olha, eu vou-te dizer, disse ela para ajudar. Eu vou-te dizer quem foi o homem, que é o pai da criança que eu trago na barriga. O homem, eu tenho alguns objetos desse homem, os objetos são estes, que eram os objetos de Judá. Agora imaginem a cena. O Judá caiu tudo ao chão e ele teve um quebrantamento e ele disse, realmente, ela tem razão. Eu agi mal com ela. E ele compreendeu que ela tinha feito aquilo num profundo desespero. Como eu digo, uma mulher que não tivesse filhos. Não era uma mulher parte inteira. Não estava realizada. Não tinha o favor de Deus. E ela esperou e teve um marido que morreu, e teve outro marido que morreu e não engravidou, nem do outro não deixou, e agora este não lhe dava o marido. E ela, numa situação de desespero, ela fez isto. Ela teve uma fraqueza. E qual foi a sua fraqueza? Foi o desespero. A fraqueza desta mulher foi o desespero. Foi o desespero que ele levou a cometer uma loucura que podia redundar na sua morte. Foi o desespero que não a levou a descansar em Deus. Como tantas vezes acontece connosco. Temos tanta dificuldade em descansar em Deus. Lembram-se de Ana, mãe de Samuel? Ia para o templo e estava lá a falar com Deus e o sacerdote pensava que ela estava bêbada. Porquê? Porque ela não conseguia ter um filho. E Deus deu-lhe um filho, mesmo na sua velhice. Há vários casos disso na Bíblia. Mas Tamar não teve paciência. Estava desesperada. E esta foi a sua fraqueza. Levou a cometer uma loucura. Foi o desespero que o levou a não descansar em Deus. Mas por misericórdia, Deus ainda colocou a sua mão debaixo de Tamar e manteve-a na linha da ascendência humana de Jesus. Porque Tamar, um dos filhos que ela depois teve 2 gêmeos, um deles, o Perez, foi depois, portanto, houve depois várias gerações até Jesus. Portanto, Tamar está na ascendência de Jesus. Uma mulher que se portou mal. Uma mulher que teve uma fraqueza terrível. Cometeu uma loucura. Está na ascendência de Jesus. Aliás, Jesus tem na sua ascendência várias pessoas pouco recomendáveis. Mas que só mostram a sua humanidade. Jesus não descende... O Jesus homem não descende de anjos.
Achando pessoas de carne e osso como eu e tu, com as suas fraquezas. No final ainda prevaleceu a graça de Deus, que Tamar desconhecia. É que nesta altura as pessoas não sabiam o que era a graça de Deus. Jesus ainda não tinha vindo, não tinha noção da graça de Deus. Ela desconhecia a graça e a misericórdia. E a misericórdia de Deus é tão grande que Ele não se deixa condicionar pelos erros que todos cometemos na vida, de uma maneira ou de outra. E vocês estão sentados e estão a pensar, as mulheres estão a pensar, eu nunca faria uma coisa destas. Mas não sei se fariam ou não, mas se calhar faziam outras coisas iguais ou piores. Porque todos nós fazemos muitas coisas que nunca pensamos fazer. Amém? Especialmente numa situação de desespero. Quando nós estamos numa situação de desespero, nós fazemos qualquer coisa. Há pessoas que matam por desespero. Há pessoas que cometem as maiores loucuras por desespero. Mas nós temos um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas, desde que nós admitamos que somos fracos, desde que nós deixemos que Ele ponha as suas mãos na nossa vida, seja qual for a nossa fraqueza. Desde que nós compreendamos que quando Ele coloca as mãos na nossa vida, Ele aperfeiçoa-se, o seu poder manifesta-se em nós. E é nele que nós somos fortes. É por Ele que nós nos tornamos fortes. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aos jovens: jovens, vós sois fortes. Nós somos fortes se estivermos em Deus. E é por isso que em Deus faremos proezas, como dizia o salmista. Porque Ele luta do nosso lado. Ele está connosco e luta do nosso lado. E quando Deus luta do nosso lado, tudo é possível. Podemos vencer não apenas as nossas fraquezas, mas podemos vencer todas as nossas batalhas. De uma maneira ou de outra. Mais agora, ou mais tarde, ou mais adiante, ou seja como for, se Ele é por nós, quem será? Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Obrigado, Senhor, te exaltamos, Senhor, porque verdadeiramente, Senhor, Tu conheces a massa como somos feitos, Tu nos conheces, Tu nos criaste, Senhor, e Tu aceitaste o risco, Senhor, de nos chamarmos para Ti como Teu povo, sabendo que nós somos feitos desta massa, somos feitos de barro, somos feitos de tantas fraquezas, Senhor, mas ainda assim, Senhor, Tu queres Te exaltar no meio das nossas fraquezas. Amém, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém. Ajuda-nos a ser humildes, Senhor, para compreendermos que somos fracos, mas a estarmos disponíveis, abertos para que Tu trabalhes na nossa vida e possas transformar as nossas fraquezas em forças, Senhor, e verdadeiramente sabermos que nós podemos todas as coisas quando Tu estás na nossa vida, Senhor. Podemos fazer proezas, coisas fantásticas, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Amém, assim seja. Senhor. Obrigado. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Bendito seja o Teu Jesus. nome. Obrigado, Bendito seja o Senhor. Teu nome. Eu gostaria, enquanto estamos com os nossos Obrigado, olhos fechados, Jesus. que nós pudéssemos pensar em alguma coisa da nossa vida, alguma fraqueza da nossa vida. Seja honesto consigo mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Você não é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. E diga para comigo, consigo mesmo e para com Deus nesta hora: Senhor, eu tenho este problema. Eu sei, eu admito que tenho. Mas eu quero que Tu entres na minha vida. Eu quero que Tu trabalhes este problema na minha vida, Senhor. Eu quero que Tu manifestes o Teu poder, Senhor, na minha vida, Senhor. Para que transformes a minha fraqueza, essa maldição dessa fraqueza, em bênção, Senhor. Amém. Porque eu quero sentir a Tua força, eu quero vencer as batalhas, eu quero vencer as minhas fraquezas, Obrigado, eu quero, Senhor, ser mais parecido com Cristo, eu quero trabalhar o meu caráter, Senhor, construir o meu caráter à imagem de Jesus. Por isso, Senhor, dá-me forças, dá-me capacidade, dá-me engenho e arte, Senhor, para poder espiritualmente construir-me, Senhor, à imagem de Cristo, Senhor. Ajuda-me a colocar os meus olhos nele, em todas as coisas, Senhor. Porque é dele que vem a força e a sabedoria e o poder e a graça e a misericórdia. E verdadeiramente, Senhor, a Tua graça é o que nos basta, Senhor. Ó Deus, e sabemos que a Tua graça, Senhor, cobre a nossa vida e transforma-nos, Senhor. E quando nós sentimos a Tua graça, nós sentimos que Tu tens poder para mudar a nossa vida, naquelas coisas que nós não queremos, naquelas coisas que nós não gostamos, naquelas coisas que sabemos que Tu te entristeces quando olhas para a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser melhores, queremos ser à imagem de Cristo, Senhor, verdadeiramente.
Queremos que o Espírito Santo possa, esse Espírito de verdade, possa nos conduzir em toda a verdade, Senhor. Possa guiar os nossos passos, Sim, Senhor. Jesus. Possa sondar o nosso coração. Possa revelar-nos as profundezas de Deus. Senhor. Possa manifestar-nos a mente de Deus. Possa fazer-nos co-participantes, Senhor. Ó Deus, dessa visão, Senhor, que Tu tens trazido à nossa vida, Senhor, e possamos olhar com olhos espirituais para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, para as pessoas à nossa volta, para o mundo à nossa volta, olharmos com os olhos de compaixão de Jesus, olharmos, Senhor, fazermos aquilo que Ele faria, sermos as Suas mãos, os Seus pés, os Amém, Seus olhos, Senhor. os Seus ouvidos, Usa Senhor, a nossa e podemos vida, agir, Senhor, e pensar, Senhor, e agir e falar, Senhor, ó Deus, segundo o modelo de Jesus, Pai. Amém. E somos tão fracos, Senhor, nós sabemos, Senhor, nós sabemos que somos tão fracos, nós sabemos, Senhor, que por nós não conseguimos, Senhor, nós sabemos que não basta haver leis, nem regras, nem regulamentos, Senhor, isso não muda a natureza do coração, ó Senhor, mas sabemos que o Espírito Santo pode transformar Amém, a nossa vida amém. e mudar o nosso caráter. Muda, Senhor, o nosso Amém, caráter Jesus. à imagem de Cristo, Limpa, Senhor. Senhor, Lida com as vida nossas em fraquezas, você. põe as Tuas mãos no barro que, Senhor, que nós Sim, somos, Senhor, Deus. e faz de nós Purifica-nos, vasos de Senhor. honra verdadeiramente, Senhor. Esses vasos Amém, de amém. honra que transportam tesouros dentro de si, que é o tesouro da Tua palavra, Senhor. Obrigado, em nome de Pai. Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Em nome de Jesus. Jesus, te agradecemos porque Te ainda estás a agradecemos, trabalhar em Senhor. nós. Sim, Ainda não Jesus, desististe de obrigada. nós. Tu és o Deus das segundas e das terceiras e das Obrigada. quartas oportunidades. Tu és o Deus que constantemente estás a dar novas oportunidades, Senhor. És um Deus longânimo, és um Deus paciente, és um Deus de Obrigado, misericórdia, Jesus. és um Deus de graça, Senhor. Oh Deus, bendito seja o Teu nome e agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e a Tua misericórdia para connosco. Obrigado, Em nome de Jesus. que Toma, assim Senhor. seja. Nas Amém. Tuas mãos. Toma, Senhor. Amém. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Amém.